E a gente volta nessa segunda parte falando do filho da perdição, a ligação com Judas, o anticristo. Muitos falam que o anticristo é uma pessoa que virá, e a gente está mostrando aqui justamente que não é assim. E a gente tem mostrado que, na verdade, o anticristo fala de algo assim como Judas apareceu ali nos tempos de Jesus, assim como Absalão e Aitofel fizeram aquela contenda contra Davi nos últimos tempos, nos tempos da igreja também, assim como esses teriam Judas, né, que a própria igreja iria trair e está ainda traindo a Cristo. E esse é todo o sentido do anticristo, ou do filho da perdição, como a gente vê aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E a gente começa lendo no verso 3, não vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então dá a entender para muitas pessoas aqui que ele vai no templo judaico, o anticristo se levantar. Não se leve literalmente essa palavra aqui. O templo de Deus, na verdade, não é mais o templo de mãos humanas. Na verdade, vai se levantar na igreja. O que Paulo sabia ou não sabia, provavelmente ele não sabia todos os detalhes. Ele está pegando uma profecia que ele sabia dos detalhes de Judas, viu também na vida de Davi. Então, passou a ser muito claro para Paulo que isso era profecia para a igreja também. E sinais e prodígios que a gente vê ali no livro do Apocalipse, né? Ele virá cuja eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Infelizmente, a igreja, quando cai nos caminhos errados, vem com sinais e prodígios, até enganando a muitos, como falou o próprio Jesus. E é até difícil discernir muitas vezes. Isso que a gente vê também no livro do Apocalipse. Então, liga com o verso 12 do capítulo 17 de João, onde Jesus fala do filho da perdição. Ali a mesma palavra, mesmo termo na língua grega. Nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então a Escritura se cumpre em Jesus, mas ela não se esgota. É o que eu já tenho falado de profecias. Profecias, normalmente, praticamente todas, eu acho até difícil ter uma profecia que não vá se cumprir também na igreja. São profecias, muitas ou todas, que vão se cumprir em eventos do Antigo Testamento, na vida de Jesus e também na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, no livro de Atos, a gente vê essa ligação com Judas, a gente vê essa ligação com Judas e os Salmos, porque Judas morre, um novo vai ter que ali tomar o seu ministério, o seu ofício. Já em Atos, ali no capítulo 1, a partir do verso 16. E fala aqui do campo de iniquidade que ele comprou ali, né? Suas entranhas se derramaram. E é o campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. O que a gente vê é que vários salmos falam não só dessa história de Absalão e Aitofel, nos tempos de Davi, mas fala de pessoas, de inimigos de Davi. São inimigos basicamente da obra de Deus, a obra verdadeira de Deus, de Cristo. Que nos nossos dias, infelizmente, a igreja muitas vezes fazendo essa obra, né? Cristãos, crentes, ou supostos crentes, infelizmente. Então, os inimigos do salmista, sombra dos que negam a Jesus. Né? Por exemplo, aqui no Salmo 69, ele fala: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o teu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. E aqui no Salmo 109, então esses salmos aqui falam um pouco ali do que no livro de Atos os discípulos ali comentaram. Sejam poucos os seus dias, aqui no Salmo 109, e outro tome o seu ofício, aqui no verso 8.
Então, sempre inimigos ali, não só de Davi, de outros salmistas. E desculpa estar passando por vários textos, mas a gente vê a ligação entre todas essas profecias. Então, em João no capítulo 13, no verso 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então Jesus sabia de Judas, né? Os tempos de Davi, Aitofel e Absalão, a revolta ali deles. Davi de início não sabia, diferente de Jesus que sabia desde o início. Então, profecias são tiradas também aqui desse Salmo 41, no verso 9, até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o teu calcanhar. Então, justamente daqui onde Jesus tira, então o que Jesus está fazendo, ele está ligando uma profecia. Você veja, quando Jesus, é muito comum isso, Jesus fazer, ele fala de um verso, fala de um tópico que está ligando ao Antigo Testamento, o que ele quer de nós, na verdade que a gente entenda toda a profecia ali, não só da ligação com o Salmo, que fala da história de Davi e fala da história de Absalão e Aitofel. Então a gente vê algo aqui interessante, né? A gente vê algo interessante, Judas Iscariotes, a gente não tem toda a certeza, mas há uma forte ligação dele com essa palavra Kiriat, né? Iscariotes, Kiriat. Judas Iscariote, ou Ish Kiriat. Ish é homem, né? Kiriat, o nome da cidade, então Ish Kiriat, homem de Kiriat. Não se sabe ao certo disso, eu tenho que falar que realmente não se sabe se Iscariotes vem de Ish Kiriat no hebraico, mas é uma grande possibilidade. Mas o que se sabe é que Hebron, essa palavra Hebron está ligada a amizade, amigo, vem ali dos tempos de Abraão, essa cidade de Hebron, e foi a cidade onde Davi, ali, a gente vai ver em Samuel que muito da história de Davi acontece ali, ele reinando em Hebron, e a revolta de Absalão e Aitofel justamente ali em Hebron. Hebron, aqui é amigo, a gente vê a raiz das duas palavras, essas três letras, amigo, em cima Hebron. Então, o amigo de Deus, as amizades do crente. Então, amigo, Judas era para ser o amigo. Então, a gente vê toda essa ligação de Judas com amigo. E é o falso amigo, né? Que em Mateus 26, no verso 49, e logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Ali quando Judas vai traindo com um beijo, e Jesus ainda assim, sabendo de tudo, vai dizer, Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Então, por que Jesus diz isso? Muitos têm várias ideias do porquê, mas uma coisa muito fácil de dizer é porque Jesus quer ligar Judas a um amigo, na verdade a um falso amigo, né? E ligar Hebron a toda essa história de Davi e a revolta do seu próprio filho Absalão com Aitofel. É o que revolta que a gente vai falar um pouco agora. Inicio aqui em Gênesis só mostrar o contexto da cidade de Hebron, muito ligada a Abraão, que é o amigo de Deus, na verdade a palavra amigo de Deus, o amado de Deus, mas toda essa ligação de Abraão com o amigo, realmente o amado, e a cidade de Hebron, né, que também se chamava Kiriat Arba. Então Hebron, onde Abraão, Sara e a família foram enterrados, e a gente já cai aqui em 2 Samuel, na história de Davi, Absalão e Aitofel, que aconteceu muito dela lá em Hebron. Então, aqui Hebron, só para mostrar aqui em amarelo, Hebron, né, que está ligado à amizade. Então você vê que a Bíblia, Deus vai já deixando todos esses detalhes para a gente saber. Interessante o nome de várias figuras aqui, como Abner, que era do exército de Saul, né, era o pai da luz. Mais uma vez Davi agora reinando em Hebron, né? Mais uma vez Abner. É o filho de Ner. Interessante é o Abner,
a luz é meu pai, ou pai da luz. Joabe, todos os nomes é ligado com pai, interessante, né? Deus é pai, Deus é meu pai. Abner, Joabe. Então, uma grande luta entre essas pessoas. Era o exército de Saul e Davi ainda na transição para o reinado completo ali de Davi. E vários nomes dessas pessoas, como Joabe, tem Absai, tudo ligado a pai, o que é bastante interessante. Nesse tema do filho da perdição, né? Mas então tem vários temas da Bíblia, trazendo aqui um outro tema, outra palavra. Várias palavras no hebraico têm significados diferentes, diversos. Por exemplo, aqui a quinta costela, na verdade é a palavra 5, simplesmente. Então isso dá uma ênfase, isso dá um significado até de entendimento para o número 5, que não é o caso da gente discutir muito, mas a gente vai ver como essa quinta costela vai aparecer em vários versos aqui nessa história. Então, Joabe, Absai, né? Absai aqui, pai de um presente. Abner, já falei, pai da luz. Joabe, Deus gerou através do pai, né? Deus se tornou um pai, né? Então, sempre essa ligação com o pai é interessante, que a gente está falando do filho da perdição, né? Absalão, o filho de Davi, esse filho aqui era filho de Maaca, a mulher, significa depressão, né? Então, o próprio nome é Absalão, né? Pai da paz, né? Que de paz não tinha nada, Absalão. Então, vários filhos ali nasceram em Hebrão. Vários filhos de Davi ali nasceram em Hebron, aqui vai falar sobre isso. Joabe vai matar Abner, que era do exército de Saul, por vingança. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né, só mostrando que está tudo ligado ainda à mesma história, como a história vai se desenvolver para essa traição de Absalão e de Aitofel. Então a quinta costela aqui mais uma vez, né, sempre muita luta, muita guerra. E a quinta costela, o número 5, na verdade, a palavra 5. E a gente vai passando na história. Joabe. Mais uma vez a quinta costela aqui, ó. Bastante interessante. Aqui Davi vai iniciar o reino por todas as 12 tribos, vão se unir em Davi, depois da morte de Saul. Em Hebron, ele conquista ali Jerusalém, Joabe vai estar envolvido, e Joabe era sempre aquele que era um valente, mas sempre fazendo as coisas da sua própria cabeça. A arca é trazida para Jerusalém, Joabe envolvido, Davi. A história de Aitofel, e muitos falam que é o avô de Batseba, falam por esse verso aqui, 2 Samuel 11, no verso 2, porque se a gente cruza com 2 Samuel no capítulo 23, 34, não vou aprofundar, mas que fala que Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, então pela genealogia, cruzando com 2 Samuel 23, verso 34, se diz que há uma ligação de Batseba com Aitofel. Como Urias ali morre depois por Davi, né, dizem que a vingança de Aitofel ali com Absalão, filho de Davi, era porque também ele nunca perdoou Davi pela morte de Urias e tudo aquilo envolvido com Batseba. O único motivo que eu estou trazendo essa história aqui. No capítulo 14 tem meio uma parábola, né, na verdade uma história de Joabe, que ele pede para uma mulher falar com Davi sobre um filho, para tentar trazer uma história parecida com a história de Davi e Absalão, o filho. Aqui no caso, para que Davi pense mais sobre Absalão. Nesse momento, Absalão ainda não iniciou sua revolta contra Davi, e Joabe está aqui agindo, na verdade, a favor de Absalão. E vai falar do filho da perdição, né? Na verdade, Absalão, ele mata um dos
seus irmãos, em outra história aqui em 2 Samuel que a gente passou, e na verdade Joabe está tentando trazer a atenção de Davi para Absalão. E nessa história, no capítulo 14 aqui, vai falar de destruição várias vezes. É interessante, né, como há uma ligação de Absalão com destruição. E no final, Davi vai descobrir que a mulher que está falando com ele não está falando a verdade, foi Joabe que pediu para ela falar aquelas coisas, e de qualquer forma Davi vai trazer Absalão para perto dele. Vai trazer Absalão para a cidade de Davi. E a partir daqui que vai iniciar, logo em seguida, a gente vai ver a revolta de Absalão com Aitofel. Então, Absalão aqui já no capítulo 15, que, a partir do verso 10, em Hebron também, um amigo, né? Que amigo? Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebron. Então, já início da revolta, Absalão querendo tomar o trono de Davi, o próprio filho de Davi querendo tomar o seu trono. E esse conselho de Aitofel vai crescendo, né? E Aitofel, que era um conselheiro de Davi, na verdade vai passar a trabalhar contra Davi. E é ali que os salmos vão dizer, né, um amigo próximo de mim, Davi vai falar sobre isso, e provavelmente falando de Aitofel, essa traição grandiosa, que fala da traição de Judas, e os religiosos ali da época traíram Jesus. Na verdade fala tudo isso mais fortemente ainda da igreja, né, traindo a Cristo, né? Sacerdotes que somos nós, aqueles que traíram a Jesus ali nos tempos de Jesus, e nós da igreja hoje agindo como sacerdotes, como Judas, né, traindo e tomando a herança de Deus, infelizmente, de Cristo. Tomando a herança de Cristo, infelizmente, quando agimos por conta própria. É isso que fala a profecia. E foi falado a Davi: o coração de cada um em Israel segue Absalão, né? Toda a história de Davi descendo de Jerusalém, descendo de seu palácio, como Cristo desceu de seu palácio, cruzando o Vale do Cedron, passando por aflições, como Jesus, né? Uma imagem belíssima de Davi, não que ele seja como Cristo pecou, é bem verdade, fortemente inclusive, mas todo crente é a figura de Cristo. Se assim não formos, né, somos sombras de Cristo. Somos sombras de Cristo. Se não formos, né, tentando escapar, vai fugindo inclusive com o sacerdote ali da época, fiel a ele, que a gente vai ver esse mesmo sacerdote sendo mencionado no livro de Ezequiel, pela fidelidade ali quando o templo ali da visão de Ezequiel é construído. Então é toda uma simbologia fortíssima disso, né? O conselho maligno de Aitofel aqui com Absalão, tudo ligado ao crente quando está longe de Cristo. Então, Absalão e Aitofel, ou também a religião, né, muito comum nos nossos dias, que nega a Cristo. O sacerdote é o sacerdote Zadok, que a gente vê o nome dele no livro de Ezequiel também. Zadok é até ligado à justiça, esse nome Zadok. E a gente continua aqui no capítulo 16, essa perseguição, inclusive Absalão perseguindo a Davi, queria realmente matar a Davi. E Davi vai ter ali pessoas que vão voltar para Jerusalém, vão estar ali espiando Absalão e Aitofel, espias ali dentro do palácio, eles não sabiam, Absalão nem Aitofel, e vão trazer notícias para Davi. Essa revolta de Absalão e Aitofel não vai levar em nada. O que vai acontecer? Aitofel vai ser ali o primeiro que vai fazer o quê? Se suicida, como Judas morreu. Uma figura incrível, né? Uma profecia incrível de um crente que nega a Deus ou que nega Cristo, como Judas, ou, nos nossos dias, o crente negando a obra de Cristo em nossas vidas. Ele se enforca. É isso que a palavra aqui diz. Davi não queria matar Absalão, queria preservá-lo, deu ordem para Joabe, ali, o seu capitão, para que não o matasse. Interessante, né? Porque Davi foi perdoado por Deus, e ali ele entende o que é realmente o perdão de Deus.
até as últimas consequências e chorou por seu filho até o último instante para que não fosse morto, né? Aqui mais uma vez Joabe na história com Absalão, e infelizmente o que vai acontecer, Absalão não vai ser enforcado, mas a cabeça dele ali, ele vai ali no animal, né, montado numa mula, e ali fica entre o céu e a terra, sua cabeça ali presa, meio aqui até enforcado realmente, e vai vir Joabe e vai matá-lo, né, um carvalho, muita simbologia aqui, muita coisa linda, que a gente vai passar por cima para em outro momento talvez voltar. E a gente vai ver aqui no final do capítulo que coisas interessantes na palavra, né? Absalão, meu pai é paz, pai da paz. E Davi vai perguntar: Absalão, onde está o garoto? Está em paz? É um grande jogo de palavras. Que paz, né? O filho da perdição, na verdade, ele e Aitofel. Então, Absalão e Aitofel estão ligados aos dias de Jesus por Judas e os religiosos da época.